Uma coisa interessante é que quando a gente começa a enveredar por esse caminho de buscar essas coisas, né? Eu acho que uma das principais fontes de ignição, né, vamos dizer assim, é a vacuidade do nome comercial aí romano que foi dado, né, que a gente dificilmente uma pessoa não tenha crescido, né, e tenha aprendido primeiramente nesse nome, né? Esse nome aí comercial romano que é dito, né, por aí hoje e ainda continua sendo insistido pelas religiões, tá? Eu entendo então que como a maior parte de nós, principalmente aqui no mundo ocidental, foi criado nessa cultura, né? A sensação de vacuidade de que esse nome não, apesar de ter os adesivos aí nos carros, né, dizendo que o nome de Jesus tem poder e nesse nome é que é a salvação, ele não traduz para a gente, nem mesmo em português, mas também não em espanhol, não em inglês, não em francês, enfim, né, sob nenhum aspecto, a ideia do peso, né, da densidade de significado que esse nome deveria ter se tratando do Filho do Altíssimo, né? Então a gente a gente busca aí uma coisa mais significativa que isso e aí agora estão aí as pessoas, né, saindo pelo menos do nome romano, né? É claro que a gente terá certeza plena do nome quando chegarmos ao sábado, eu imagino assim. E eu respeito todos que tenham uma discordância em relação a esse que eu acredito, que está na tela, né? Alguns que acham pode ser Yahushua ou Yausha, ou alguns Yeshua, enfim, né? Eu tenho minhas razões para não entender assim, mas eu entendo que nós, saindo da Babilônia, do nome romano, significa que nós todos somos irmãos, né? E eu acho que não convém que a gente vá brigar ou fazer secções, como seccionar, né, a facção, né, fazer facções agora entre nós por causa disso, tá? Porque isso é coisa deles fazerem, né, dos religiosos, né? Os religiosos é que faccionam, abrem facções umas das outras, né? Por exemplo, só aqui no Brasil já há 22 mil facções, por exemplo, protestantes, né? Uma vai desmembrando contra a outra e dessa maneira eles geram uma Babilônia de doutrina, certo? Eu acho que não convém que a gente haja assim, tá? Eu entendo que seja esse nome aqui, Yahushua, né? Por uma série de motivos eu gostaria de passar alguns aqui, né? E a maioria deles está ligado à criação, claro, porque as coisas da criação, né? Porque em relação às coisas da escritura, a gente sabe que teve as versões, né, através dos séculos, né? Elas foram distorcendo e se afastando do hebraico original, né? Então fica muito difícil hoje a gente buscar através das versões escritas, né? Porque conforme diz Enoque lá, que é um livro que está fora da própria coletânea aí fechada hoje romana, né? Ele diz que a gente não foi feito, nós homens não fomos feitos para afirmar a nossa confiança no Criador por coisas escritas, né? A gente não foi feito para isso, para afirmar nas coisas escritas, mas para afirmar na palavra. E também Jeremias, né? A famosa denúncia de Jeremias de que a falsa pena dos escribas, né, já estava em pleno vapor desde a altura dele, desde a época dele já, tá? Mas a criação não, a criação ela permanece intocada pelo homem, né? O homem não consegue mudar o som de um trovão, por exemplo, ele não consegue no laboratório lá, certo? Ele não consegue mudar uma estrela de lugar, não consegue, nem um milímetro que seja, né? Então, então vê que isso são testemunhos inatingíveis, né? Conforme Romanos lá, né? A carta aos Romanos nos ensinou isso, né? Que as coisas que estão criadas, né, refletem o poder das coisas invisíveis do Criador, né? A magnitude dele está estampada, como alguém que assina um quadro, né? A assinatura dele está estampada e implícita nas coisas que foram criadas, tá? Então, tem dois trechos ali no Apocalipse, no 19 e no 14,
que diz assim, ó, e saiu, João falando, né, que ele viu uma voz sair do trono, ele enxergou a visão do trono do Altíssimo, né, que dizia: Louvai o nosso Criador, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes, né? E depois ouviu como que uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de grandes trovões, e como que a voz de muitas águas, uma torrente de água, como um rio, por exemplo, tá? Que dizia, aleluia, pois já o Criador Todo-Poderoso reina. Aqui seria o início do sábado, tá? O início do sábado aqui que ele estava vendo, né? Me chamou a atenção esses 3 pontos aqui da voz do trono que saía, né? Tá? Ou seja, a raiz de toda a fala humana e como nós, e dos animais também, e como nós fomos feitos à imagem e semelhança espiritual, claro, do Altíssimo, né? A voz do ser que estava no trono, ela só pode estar alicerçada nisso aqui, que é o verbo ser em hebraico, né? E seguida de uma voz, como que a voz de grandes trovões, né? Ou seja, como uma voz que lembrava um som, um ruído que lembrava quando um trovão se manifesta, né? O trovão a gente sabe que ele ecoa como uruha, né? E ele tem a voz do trovão, ela é uma voz muito parecida com a pomba, né? A pomba, o que ela vocaliza também, né? A pomba que desceu sobre o Messias lá no Rio Jordão, né? No encontro dele com o Batista, certo? Essa mesma vocalização que a pomba tem, o trovão também tem, com esse som aqui, certo? E a figura do Shua é, inclusive, assumida, é admitida, né? Inclusive pelas pessoas que estão dentro da religião, né? Ainda. Que eles têm entendido também que esse fragmento aqui representa as águas que salvam, né? Apesar dela ter o som também, que é um som caricato, vamos dizer assim, né? Das águas, de muitas águas quando correm, ter esse som caricato de Shua, né? Shuar, vamos dizer assim. Ele também é admitido, inclusive por pessoas dentro da Babilônia, ainda hoje, né? Dentro do Egito, que esse fragmento aqui pelo menos deve estar no nome original do Messias, porque ele representa o verbo salvar e também traz a ideia das águas, né, as águas da salvação, né. Hoje a gente tem muita discordância nesses primeiros termos aqui, né, sobre o nome do Altíssimo, né, que seria o primeiro fragmento, a primeira raiz do nome do Messias, né, o nome do Messias deriva dele, seria um complemento do fragmento básico, né. E esse conector aqui também, a presença dele ou não, né? E se ele está presente, qual seria a vocalização, né? Então, geralmente as pessoas têm discordado aqui dessa primeira parte, mas elas têm concordado nessa última que seria o Shua, né? Então, por essa configuração aqui, isso ajuda a nos lembrar desses 3 passos, incluindo o conector, tá? O conector central, do que lembra o nome do Messias, né? Porque no meu entendimento, quem está no trono é o ser, em hebraico, é Yao, né? Que é a raiz da fala humana, a raiz de toda a vocalização, né? Eu entendo que a voz como que grandes trovões, né? Ou seja, um som que lembra a manifestação de trovões, eu entendo que seja o Hu, né? Que é esse som que a gente escuta ecoar pelo céu quando um trovão acontece, certo? E, e eu entendo que a terceira parte seria Shua, que é o termo que se aplica à voz de muitas águas, tá? Essa é a composição que eu entendo seria do nome do Messias, tá? E isso é o primeiro de muitos exemplos aqui que eu gostaria de mostrar, né? Por que eu tenho tratado o nome do Messias assim, mas sem abrir qualquer faccionamento aí, ah, entendeu? Com pessoas que até discordam levemente dessa conclusão aqui, né? Desse entendimento. A única coisa que a gente sabe, hoje a gente pode afirmar com certeza, é que o nome romano, esse dado, é um nome impostor, né? É um nome blasfemo. Esse sim, de maneira nenhuma, dá para aceitar, porque esse vem da Babilônia, né? Agora, quanto aos outros, eu vou tentar mostrar por que eu entendo assim, mas eu não tenho problema nenhum em relação às pessoas que entendem um pouquinho diferente.